Muito bem, meus amigos da Placar, estamos aqui mais uma vez para analisar o desempenho do São Paulo na temporada. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, 27ª rodada, o São Paulo perdeu para o Internacional 3-1 no Morumbi. Antes de mais nada, aliás, para mais de 39 mil torcedores, já começo este vídeo dizendo o seguinte: o resultado foi absolutamente justo. O Internacional jogou muito mais que o São Paulo, mereceu o resultado e o Zubeldia foi engolido pelo Roger Machado. Mas a gente vai desenvolver tudo ao longo desse vídeo, porque a gente precisa ponderar que, de fato, o São Paulo está mais preocupado com a Libertadores na quarta-feira, jogo contra o Botafogo no Morumbi. O primeiro duelo foi 0-0. E o São Paulo precisa estar inteiro, porque vai ser uma partida, claro, além dos duelos táticos e técnicos, o São Paulo precisa estar forte mentalmente e fisicamente. É um jogo físico, será um jogo físico. Portanto, hoje, e foi assim na última partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro fora de casa, jogo que antecedeu a partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Zubeldia escalou uma equipe reserva. Hoje, por exemplo, o São Paulo foi a campo com Jandrei, Igor Vinícius, Juan Ferrarese, Michel Araújo, Bobadilha, depois Galopo, Marcos Antônio, depois Lisiero, Luciano, depois Caleri, Eric, depois Rodrigo Nestor, Lucas, depois William Gomes e o André Silva. Esses jogadores foram utilizados na partida contra os gaúchos. Michel Araújo na esquerda não faz sentido, porque ele é um meio-campista que pode jogar pelos lados do campo, mas ele já tem muita dificuldade de acrescentar na posição dele, tanto é que ele nunca foi titular absoluto do São Paulo. Ele já ganhou diversas oportunidades, já fez alguns bons jogos, mas nada além disso. Nunca pra de fato conquistar uma vaga no time principal. Na lateral esquerda, então, eu sinceramente acho sem sentido, um jogador que acrescenta muito pouco ofensivamente e não é um grande marcador. Você vê que os adversários também constroem muita coisa pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo quando ele tá jogando como lateral. São Paulo não tem o Patrick Lanza ainda, que não reúne condições de jogo, mas contratou recentemente o Jamal Lewis, que jogou alguns minutos na partida contra o Cruzeiro e hoje poderia ser utilizado e não foi pelo treinador. O Lucas, na primeira etapa, jogou bem, o Luciano fez o gol e também foi um cara bastante participativo, Marcos Antônio mal, Bobadilha uma partida apenas regular, os zagueiros, o Juan até que consegue entregar uma certa regularidade, o Ferrarese ele faz uma travada brilhante, na sequência entrega uma bola besta pro adversário e sai o gol do Internacional. Mas assim, ninguém fez um grande jogo hoje, essa é a grande verdade. E o São Paulo, do ponto de vista tático, foi engolido pelo Internacional. O Zubeldia olhou pro banco de reservas, fez 5 alterações e não melhorou o time. Não melhorou o time. E mesmo que o São Paulo tenha jogado apenas com os reservas pensando na partida pela Libertadores, é inadmissível você tomar 3 gols em casa. Se você pegar o time reserva do Internacional, o time titular, aliás, o time reserva do São Paulo e o time titular do Internacional, não existe uma diferença para tomar 3 gols em casa. O São Paulo deixou a desejar em vários sentidos. Tático, técnico, um time desatento, marcando de uma maneira frouxa. O Alan Patrick, então, ele desfilou no Morumbi. Se o São Paulo marcar desta maneira, o Almada na quarta-feira e o Garro no final de semana, o São Paulo perde os 2 próximos jogos. O Alan Patrick deitou e rolou no Morumbi. Agora, claro que o Internacional vinha muito bem no Campeonato Brasileiro, todo mundo imaginava um jogo bastante difícil. O Inter não perdia há 5 jogos, agora são 6, e o Inter está subindo na tabela de classificação, sonhando com uma vaga para a Libertadores. O São Paulo fez um primeiro tempo constrangedor contra o Botafogo na quarta-feira no Rio de Janeiro pela Libertadores. Melhorou no segundo tempo, até poderia ter saído com a vitória, porque o Caleri perdeu um gol inacreditável, mas hoje voltou a jogar mal e é um São Paulo que tem oscilado bastante. Já não passa mais aquela confiança. Então o time precisa estar inteiro e muito ligado na quarta-feira contra o Botafogo, no Morumbi,
que é o grande objetivo do clube, a gente tem falado, você tem me acompanhado aqui na Placar e eu tenho falado bastante a respeito disso, né? O São Paulo já foi eliminado na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro tem escalado uma equipe alternativa porque o grande objetivo é a conquista da Libertadores. Mas vai precisar jogar muita bola, melhorar muito para passar pelo Botafogo na quarta-feira e aí depois no final de semana tem o clássico contra o Corinthians em Brasília, não vai nem jogar, assim, o São Paulo é mandante, mas por conta de shows, vai ter que mandar a partida em Brasília, portanto o clássico majestoso será longe do Morumbis. Com os torcedores do São Paulo, mas vai ser longe do Morumbis e para mim é campo neutro. Mas enfim, é um São Paulo que mais uma vez deixou a desejar e foi muito mal nesse duelo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. 3-1, resultado justo, o Roger Machado engoliu o Zubeldia hoje pelo Campeonato Brasileiro. Até a próxima.